Olá, queridos irmãos, que bom estarmos juntos mais uma vez para adorarmos a Deus. É muito bom ter você aqui. Se você está nos visitando virtualmente, você é muito bem-vindo. O que você deve fazer agora? Dê boa noite, cumprimente as pessoas, reconheça os visitantes. Eu sei que de vez em quando você fala assim, pastor falou só boa noite para fulano e beltrano. Geralmente eu dou as boas-vindas para aqueles que estão nos visitando, para que se sintam bem, para que se sintam acolhidos. Faça o mesmo também. É bem verdade que você deve dar boa noite até um período do culto. Depois, quando começarmos a louvar, a adorar, você deve então estar focado no tempo de adoração. Não é uma live, não é algo que você está assistindo, é algo que você está participando para glorificar a Deus. Compartilhe então o nosso link, se inscreva em nosso canal. Gente, eu confesso, eu pensava que eu nunca ia ficar falando essas coisas. A gente assistia os vídeos e a pessoa se inscreva no meu canal. Falei, não vou me inscrever. Mas agora, em breve, nós vamos ter os nossos cultos ao vivo e nós precisaremos então de mais inscritos, como você já ouviu falar, para que a gente transmita melhor. É preciso ter pelo menos aí 1000 inscritos. Nós temos muito poucos. Então, inscreva-se no nosso canal, peça para os seus familiares se inscreverem, para que nós tenhamos mais gente. O nosso objetivo de estarmos juntos agora é glorificarmos a Deus. E uma das coisas importantes no culto é justamente o tempo de ofertar a vida e de ofertar os nossos bens. Nós não temos feito um momento específico para você ir aí na sua conta e transferir, mas nós queremos lembrar a você de que é importante a sua fidelidade. Assim que você tem os recursos, é importante que você faça a transferência do seu dízimo, que você faça a transferência da sua oferta para o celeiro do amor, e assim que puder, que você faça a sua transferência ou o seu depósito para a oferta de Missões Rio. Nós estamos em campanha, nosso alvo é R$4.000 e nós queremos então ultrapassar o nosso alvo. Eu tenho certeza que nós vamos ultrapassá-lo, mas depende da sua fidelidade também. Nosso celeiro do amor está servindo e ajudando a muitas pessoas. Você vai receber em breve o nosso relatório, talvez na próxima semana, ou talvez você já tenha recebido, porque eu não sei muito bem quando isso vai ser publicado. Então, continue fiel, entendendo que muitas pessoas têm necessidade e que Deus já deu os recursos para que essas necessidades sejam supridas. Estão conosco, estão na nossa conta, estão em parte do nosso salário. Deus nos abençoou para que nós pudéssemos ser sua mão, socorrendo e ajudando a outros. Nós temos também compartilhado os pedidos de oração. Você sabe que muitas pessoas estão vivendo momentos de necessidade, porque estão enfermas, porque tem algum conhecido enfermo, e eu quero pedir para você perseverar na oração, você continuar intercedendo. Há sempre uma novidade nos pedidos. Sempre que eu mando algo novo, leia os pedidos, separe esse momento para orar, para buscar a Deus em oração e interceder pelas pessoas. Mas nós também temos muitos motivos para agradecer. Muitas pessoas têm sido curadas e nós temos glorificado a Deus por isso. É bem verdade que nós também temos chorado com aqueles que têm perdido seus entes queridos, como nós compartilhamos mais recentemente, a partida de alguns familiares, de alguns irmãos, por exemplo, da minha prima. Eu sei que você orou e nós agradecemos a você por sua oração. E também pedimos, continue orando, para que Deus console o coração daqueles que estão chorando nesse tempo, porque perderam alguém tão querido. Nós vamos orar nesse momento. O que nós temos feito, temos pedido para você escrever o seu pedido aí no chat nesta hora. Coloque o nome desta pessoa. Talvez não seja necessário contar toda a história que está acontecendo, mas coloque o motivo de oração e o nome dela e nós estaremos orando. Eu não posso citá-los agora, mas nós, no momento que você colocar no chat, nossa igreja estará orando, alguns irmãos estarão orando por esta pessoa. Eu estarei anotando esse pedido para que entre também na nossa lista de pedidos. Vamos orar, feche os seus olhos, reúna a sua família e vamos orar ao Senhor. Senhor, mais uma vez nós suplicamos a Tua misericórdia sobre nós, pedimos a Tua compaixão, Senhor. Nós vivemos um tempo que a gente não imaginava jamais que poderia acontecer, Senhor. Mas nós estamos enfrentando esse tempo, Senhor Deus, confiando em Ti, esperando em Ti. Nós sabemos que nossa vida está em Tuas mãos
Ninguém pode antecipar ou adiar o dia do nosso encontro contigo na eternidade. Nós queremos estar preparados para esse encontro. Nós queremos viver os nossos dias aqui para a Tua honra e Tua glória. Nós queremos, Senhor, ter uma vida, Senhor, que traga alegria para o Senhor, porque somos instrumentos Teus, instrumentos de socorro para aquele que está aflito, Senhor Deus, instrumentos de consolo para aquele que está entristecido, angustiado, que está de luto. Nós queremos ser instrumentos, Senhor, de ânimo, com uma palavra de vida e de paz na vida de cada um, Senhor, que está ao alcance da nossa voz, que está ao alcance do nosso testemunho. Ajude-nos, Senhor Deus, a fazermos a nossa parte. O que nós precisamos fazer é sermos cheios do Teu Santo Espírito. E a Tua palavra nos chama, Senhor, a nos enchermos, permitirmos que o Senhor nos encha, mas também buscarmos, Senhor, buscarmos a Tua palavra, que a Tua palavra encha o nosso coração, que nós sejamos cheios do Teu conhecimento, Senhor Deus, que nós sejamos cheios, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito, para que a nossa vida transborde de paz, de misericórdia, de graça, de bondade, Senhor. Nós pedimos também nesta hora, que o Senhor venha manifestar o Teu favor, a Tua cura, a Tua graça, sobre cada nome que está sendo colocado aí no nosso chat, Senhor Deus. Tu conheces a situação de cada um. Antecipadamente o Senhor já tem visitado essa pessoa, e nós pedimos, Senhor, traz a cura para esta família, para esta pessoa. Talvez, Senhor, a cura principal, a cura da alma, a salvação, Senhor Deus, na vida dessas pessoas. Nós suplicamos que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor tenha cada um, Senhor, em Tuas mãos, protegidos, cuidados por Ti. Mas se porventura nós precisamos enfrentar essa enfermidade, dá-nos ânimo e força. Nós não queremos, Senhor, nos portar como alguém que não sabe para onde está indo e nem o que está acontecendo. O Senhor está dirigindo a nossa vida. Então nos dá humildade, submissão, para nós caminharmos contigo a cada dia, Senhor. Senhor, que nesse tempo a nossa adoração Te agrade, que nesse tempo os louvores que vamos cantar, Senhor, declarem a Tua grandeza, declarem, Senhor, que Tu és o nosso Deus, todo-poderoso Deus, que nós não devemos ter medo. Que nesse tempo, Senhor, a nossa adoração e esse ministério de louvor que está aqui sirva de inspiração para cada um no seu lar, abrir sua boca e Te adorar em espírito e em verdade. Recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor. Nós suplicamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando Isaías percebeu a grandeza de Deus, ele nos conta no capítulo 6 do profeta Isaías. Quando ele percebe a grandiosidade de Deus numa visão, ele se coloca de joelhos, em contemplação, em admiração. Eu não sei se você sabia, mas aí onde você está, o Senhor está aí com você. A presença de Deus neste lugar é real na sua casa. Que você perceba que o Senhor está aí com você. Que você o contemple e o adore em espírito e em verdade. Então que esse culto faça diferença na sua vida. Que você possa o exaltar e glorificar o santo nome do nosso Deus. Ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome.
santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E nós, quando vemos a grandiosidade do nosso Deus, a grandeza do nosso Deus, nós vamos exaltá-lo e glorificá-lo. Porque essa é a resposta para tão grande Deus. Então, que a cada dia na nossa vida, que a cada segundo, que a cada minuto, nós possamos cantar a grandeza do nosso Deus e nós possamos exaltar a Deus. Não somente neste minuto, não somente nesse momento que você está aí, mas que a nossa vida seja para glorificar o nome do nosso Deus. Que as nossas palavras, os nossos feitos, os nossos atos glorifiquem quem Deus é. Então levante aí do seu lugar, nós vamos glorificar e exaltar o nome do nosso Deus e cantar as maravilhas do nosso Deus. Amém? Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, sou teu. Cada instante, a tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais, meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, sou teu. Cada instante, com tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais, meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, sou teu. Vivo para te Vivo para te adorar. louvar, o teu nome exaltar, quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar, quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, contarei tua história pra tua
nós somos do Senhor. A Bíblia diz que não tem um cabelo que caia da nossa cabeça sem que o Senhor saiba. Nós também vemos, lemos e cremos que o Senhor fez vários milagres quando Ele veio aqui no mundo, com tantas pessoas que andaram com Ele. Então, nós precisamos acreditar, continuar acreditando nos milagres de Deus, porque Ele continua operando milagres. Quando eu vejo a lista do pastor dizendo dos recuperados, meus irmãos, da nossa igreja, de pessoas que nós amamos, pessoas que nós conhecemos, nós ficamos com a nossa esperança em nosso Deus, sabendo que ainda Ele opera milagres. Eu não sei se você está aí esperando ainda um milagre de Deus na sua vida, mas não desista. Creia em Deus. Lembre-se, basta uma palavra do nosso Deus para que o milagre aconteça na sua vida. Amém. Aleluia. Basta uma palavra. Basta uma palavra do meu Deus para um milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Basta uma palavra do meu Deus para um milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele falou, o mar e o mar se acalmou. Haja luz e a luz passou a existir. Levanta e ande, o paralítico andou. E tem falado que o melhor está por vir. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Chamou pelo nome, o morto ressurgiu. Lançai a rede, a pesca superabundou. E o que Ele prometeu pra mim e pra você, pode acreditar que vai acontecer. Basta uma palavra do meu Deus para um milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Basta uma palavra. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus Para o milagre. acontecer. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Basta uma palavra, Ele vai cumprir. Ele Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Amados, como nós falamos pela manhã, eu parei então no meio, o nosso sermão da manhã, para darmos continuidade agora. Então eu queria que você estivesse atento. Pela manhã nós falamos que viver para a glória de Deus, então, implica em viver um relacionamento de amor com Ele. Aliás, um relacionamento de amor em 5 direções. Primeiro, amar a Deus, amar a si mesmo, amar ao próximo, amar aos seres criados e amar a natureza.
Nós estamos falando a respeito do primeiro amor, o relacionamento de amor com Deus, amar a Deus. Lemos o texto então de Deuteronômio 6, 4-6, ou só Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. E nós já falamos pela manhã sobre amar a Deus com todo o coração e amar a Deus com toda a alma. E agora nós vamos dar continuidade falando sobre amar a Deus com todas as forças. Então, eu gostaria que você compreendesse isto, porque geralmente não é nesse ponto que nós costumamos nos deter, e hoje eu decidi então pensar, refletir, ou melhor, quando estava preparando esta palavra, e me veio essa questão. A gente nunca desenvolve tanto isso, e eu queria desenvolver com você alguns pensamentos, algumas ideias sobre amar a Deus com todas as forças. Amar a Deus com todas as forças tem relação com investir nossas energias e potencialidades no amor. É amar de forma comprometida e de forma disciplinada. A disciplina, ela envolve um esforço para que eu continue fazendo aquilo que eu sei que é bom, que é necessário, mas às vezes eu não tenho o ânimo, eu não tenho tanto prazer naquilo, no fazer. E eu preciso de disciplina, eu preciso de compromisso. Então não é só a vontade, porque às vezes eu não tenho vontade de fazer aquilo, mas é a força de vontade. E amar a Deus requer a força de vontade também. Implica em ter um propósito e uma determinação para servir a Deus, para fazer aquilo que Deus quer. Às vezes eu vou fazer o que Deus quer por alegria e prazer, mas muitas vezes simplesmente por compromisso. Esse é um grande desafio para nós. Fazer algo para Deus, eu não vou falar por obrigação, mas por compromisso. Às vezes a gente faz, não vou fazer porque não é de coração. Se não é de coração, Deus não se agrada. Se agradar é uma coisa, bendito. Agradar a Deus fazendo algo que Ele pediu para eu fazer é uma coisa, eu faço com todo o coração. Mas fazer com a minha força, investir intenção no que eu estou fazendo apenas para obedecer, quando eu não estou com vontade, tem a ver com obedecer à lei, com cumprir aquilo que deve ser feito, ainda que eu não esteja feliz em fazê-lo nesse momento. É melhor eu fazer isso do que eu me rebelar contra a vontade de Deus. Não estou agradando o Senhor do jeito que deveria, mas pelo menos estou fazendo o que eu deveria fazer. Amar com todas as forças, então, implica uma energia mental, física, implica até o uso dos meus recursos nisso. Há um esforço na intenção de usar tudo que eu tenho de recurso mental, físico e de bens também, em amar o Senhor, em expressar o meu amor por Ele, não para ganhar algo, mas simplesmente porque Ele me amou primeiro, porque eu fui criado para isso, eu fui criado para amar a Deus. Tem a ver com compromisso, com o mandamento que me foi dado, porque amor é esse sentimento que eu desenvolvo, que eu sinto, mas ele é acima de tudo um mandamento, é uma ordem para mim. Eu não posso receber uma ordem que dependa apenas de uma emoção que no momento eu não tenho. Eu preciso de um mandamento que me diga, faça isso independente do seu sentimento. Não tem apenas a ver com a alegria da relação. Eu preciso amar a Deus com todas as forças. Veja o que diz João 15:10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Ora, para permanecer então no amor, eu preciso amar, e amar no sentido de obedecer os mandamentos. 1 João também nos falou isso, que nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. Fazer aquilo que Deus quer é justamente expressar
que eu o admiro, o respeito e reconheço que a vontade dele é melhor para mim, que eu posso fazer isso contra a minha própria vontade e o meu desejo. Eu devo abandonar o meu desejo e a minha vontade para fazer o desejo e a vontade de Deus, do Espírito. E aí eu quero te chamar a atenção para esse pensamento que eu tive e meu desejo é falar um pouco sobre as virtudes do ser humano, em algum momento sobre elas, como o ser humano as compreende, nada que a Bíblia já não tivesse informado. Mas dois psicólogos, o Christopher Peterson e Martin Seligman, foram responsáveis por listar as 6 virtudes que norteiam as qualidades do ser humano. Eles listam essas virtudes como sabedoria e conhecimento, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. E eu queria chamar a sua atenção para uma dessas virtudes, também chamadas das forças do ser humano, a virtude da coragem. A coragem é uma virtude que tem relação com forças importantes do nosso relacionamento de amor com Deus, pelo menos daquilo que eu quero chamar a sua atenção nesta manhã. Coragem é uma determinação para atingir objetivos importantes, principalmente diante de obstáculos, diante de desafios, sejam internos ou externos. E ele propõe, então, esses psicólogos e a psicologia, que há 4 caminhos da coragem, ou 4 caminhos para se ter coragem, mas eu entendo que essas 4 características fazem parte da coragem no sentido geral. E a primeira, então, é a bravura, valentia. Alguém que não recua na frente de ameaças, desafios, dores ou dificuldades. A pessoa valente supera os instintos naturais do medo, enfrentando a situação difícil e assustadora. Valentia, bravura, amar a Deus com a força da bravura implica então em enfrentar aquilo que quer me separar do amor de Deus. Amar a Deus com a bravura implica em resistir às tentações que querem me afastar da comunhão com Deus, as tentações do inimigo, as tentações da carne, as tentações do mundo, a sedução do pecado está tentando me afastar do amor de Deus, quebrar minha comunhão com meu Pai. As minhas próprias fraquezas, as minhas vontades, elas estão muitas vezes lutando contra a vontade do Espírito, os desejos do Espírito em mim. Eu estou muitas vezes desejando aquilo que não agrada a Deus. Eu estou muitas vezes planejando aquilo que vai me afastar, que vai quebrar a minha relação de comunhão com Deus. Nós muitas vezes abrimos mão da comunhão com Deus por coisas pequenas ou por coisas grandes, pela busca do prazer. Nós vemos, por exemplo, na história que Jacó, ou melhor, que seu irmão Esaú abre mão da sua primogenitura, meio que ludibriado por Jacó ao se aproveitar da fragilidade do seu irmão. Mas a responsabilidade com a bênção que tinha era de Esaú, e ele está com fome, ele está cansado, ele chega de uma caçada, ele não tem o que comer, e ele vê o seu irmão preparando algo cheiroso, saboroso, bom. Não era um golpe premeditado. Jacó falou, vem ele aí cansado, vou preparar uma comidinha aqui gostosa, e quando ele chegar eu vou roubar. Não era essa a intenção. Mas Jacó se aproveita da fragilidade, e nesta fragilidade Esaú abre mão do bem precioso que ele teria como filho primogênito.
E ele abre mão pelo prazer do alimento saboroso. Quantas vezes, querido, nós não somos chamados pelos alimentos saborosos da vida, pelas coisas que cheiram e nos atraem. Tudo que vem atrair você como tentação, vem atrair você a partir do que você ouve, a partir do que você está olhando, a partir do que você está sentindo, percebendo. As tentações que tentam afastar você do relacionamento de amor com Deus, elas precisam ser encaradas e enfrentadas. É bem verdade que muitas vezes algumas tentações devem nos levar a fugir. Nós devemos fugir do risco, fugir do perigo. E tem horas que algumas coisas são muito sutis. Algumas coisas são muito próximas. Eu falo, isso é bom para mim. É bom, mas é bom até esse limite. E muitas vezes a gente passa o limite. Passando o limite, nós estamos em pecado. Nós estamos fugindo da comunhão com o nosso Senhor. E nós devemos fugir da situação de risco. Nós devemos fugir daquilo que traz um perigo para nosso relacionamento de amor. Nós, queridos, está muita buzina aí fora. Não sei se vocês estão ouvindo, mas tem alguma coisa acontecendo aqui fora da nossa igreja. Mas nós devemos então ter uma bravura, uma coragem para enfrentar. Tem que ser corajoso, tem que ter bravura para enfrentar inclusive o nosso pior inimigo. E o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Nós devemos enfrentar o inimigo das nossas almas, querido, mas o poder que vence o inimigo é o poder de Deus. Nós podemos ser instrumentos, nós podemos ser boca de Deus, mas é só o poder de Deus que pode dominar o inimigo. Mas nós temos o nosso próprio desejo, o nosso próprio eu como nosso inimigo, quem nós nos tornamos. É o nosso orgulho que muitas vezes é o nosso inimigo. É o nosso jeito de ser, construído por uma vida toda, construído porque na minha família eu fui ensinado a lutar pelos meus direitos, enfrentar, brigar, lutar por isso, e eu aprendi assim eu ensino e assim eu vivo, e eu estou equivocado a respeito de quem eu devo ser e de como eu devo me portar. A minha bravura está equivocada, e agora eu preciso de coragem para enfrentar isso. Eu preciso ser mais bravo que minha bravura para dizer, eu não quero ser assim, porque Deus tem um outro jeito para mim, um jeito amoroso, um jeito pacífico, um jeito mais dócil. Você não pode se acomodar, isso é uma tolice, se acomodar, sendo uma pessoa que enxerga as suas limitações e dizendo, eu nasci assim, eu vou viver assim, e tá bom desse jeito, eu não preciso mudar. Todos precisamos mudar. Todos precisamos mudar. Não há exceção. Nós somos limitados e nós precisamos da graça de Deus sobre nós, nos instruindo. Eu preciso então vencer a minha arrogância, a minha altivez. Eu preciso vencer os meus medos. Eu preciso vencer os meus complexos. Eu preciso ter coragem para enfrentar isso, porque isto atrapalha o meu amor por Deus. Isto atrapalha de eu enxergar de fato quem é Deus e de eu enxergar quem eu sou. Se eu tenho uma ideia errada a meu respeito, como vamos ver depois, eu vou ter muita dificuldade de amar a Deus. Então eu preciso de coragem, eu preciso de bravura para enfrentar quem eu sou e para enfrentar o poder do pecado. Nós temos o Espírito Santo, nós temos poder para vencer o pecado, querido. Você pode vencer o pecado, porque o Espírito Santo habita em você. Você deve ser cheio do Espírito Santo para vencer com coragem. Busque ao Senhor. Toda desobediência tem consequência. Se afaste da desobediência. Se você está vivendo nesse tempo um momento de fraqueza, lhe falta coragem para assumir um compromisso com Deus. Quanta gente que está vivendo no mundo sabe que a verdade do Evangelho é a palavra de Deus, mas não tem coragem de assumir um compromisso, tem vergonha de Deus, tem vergonha de dizer eu creio em Deus, porque
pessoal da faculdade vai dizer: ah, como você é tolo, Deus não existe. Nós temos que ter coragem para dizer em quem nós cremos, que nós cremos em Deus, que Deus existe, que Deus é amor, que Deus nos criou para ter um relacionamento com Ele, para vivermos para a glória dEle e para amarmos o Senhor. E a gente precisa amar a Ele com todas as nossas forças. E uma dessas forças que você deve usar para amar a Deus é a sua coragem, é a sua bravura. Mas a coragem, um caminho da coragem também é a perseverança. Perseverança, persistência, diligência. A pessoa que tem perseverança, ela termina aquilo que ela se propôs a fazer. Ela é responsável por tudo aquilo que ela se envolveu e planejou fazer, pelos projetos difíceis que ela encarou, e ela os leva até o fim, apesar dos obstáculos. A pessoa que persevera, então, ela sabe que tem um lugar que ela deve chegar, e ela não para no meio do caminho. Pode ter obstáculo, pode ter dificuldade, ela continua firme até alcançar o seu alvo. Então, querido, amar a Deus com toda a força da perseverança é não se deixar abater, é não se acomodar, é não paralisar pela força das circunstâncias contra você, contrárias a você, pela falta de esperança, pela falta de respostas que não chegam até você, pelas dores e pelos desafios da vida. Perseverar no amor a Deus é você não desistir de fazer aquilo que você sabe que é a vontade de Deus. Ah, mas é muito difícil. Olha, estudar a Bíblia e conhecer a Deus lendo o texto bíblico, isso é muito difícil. É muito complicado. O dia corre, as coisas vão acontecendo e eu não consigo parar um momento. Querido, é difícil para todo mundo. Mas você sabe que é o certo, você sabe que é a vontade de Deus. Então o seu amor por Deus nesse ponto requer uma força de vontade para você perseverar naquilo que você se determinou a fazer. Muita gente nem se determina a fazer, nem assume um compromisso com a palavra de Deus, porque não tem coragem e porque não tem capacidade para perseverar. Então ele já se conhece, ele abre mão no começo, ele desiste antes de lutar. Nós precisamos, querido, então saber que o nosso propósito está firme no Senhor e que Deus nos fortalecerá para que nós possamos prosseguir. Se eu estou olhando para Cristo, se Ele é o meu alvo, eu devo continuar seguindo, que Ele vai me ajudar. Agora, quando eu começo a me desviar para a esquerda, para a direita, para outras coisas que vão tomando meu tempo, que vão desgastando as minhas forças, eu começo a usar minha força para outros prazeres, benefícios, projetos, sem ser aqueles que são os projetos de Deus. Então eu perco o foco, então eu deixo de persistir. Queridos, às vezes é muito difícil, às vezes eu tenho uma dificuldade que eu começo a fazer algo, às vezes eu até percebo assim, isso não é um grande benefício, às vezes eu tenho dificuldade de desistir daquilo ali. Às vezes não, falo, não adianta, eu desisto. Mas recentemente, a Karina vai ficar meio chateada sobre o que eu vou compartilhar, mas vai lá. Eu tenho trabalhado então em casa, no computador que eu tenho aqui da igreja está lá, o meu computador quebrou e eu tenho feito tudo, editando esses vídeos, trabalhando, tenho uma equipe que filma aqui, Oscar, Gabriel, suporte da Nara, a gente falou semana passada dessa equipe extraordinária que está trabalhando, mas eu levo esse material e aí eu vou editar isto para que você possa receber do jeito que você está recebendo. E na posição que eu estou sentado, eu estou com a dificuldade, estava colocando então o pé em cima de uma caixinha de som que a gente tem, e isso estava me trazendo um grande incômodo. E eu tinha uma caixa, querido, uma caixa de papelão em casa. Eu falei, tive uma ideia, eu vou fazer dessa caixa de papelão um puff. E eu dei meu jeito, enchi aquela caixa com os negócios, deixaram ela bem firme, procurei umas coisas guardadas lá, uns panos, umas espumas, e eu, bendito, decidi que ia fazer um puff dali.
Estou com tempo, né? Bem, nos tempos que eu tinha folga, eu pegava aquilo ali e eu me vi costurando aquele negócio, e um dia eu mostro para você a foto do bendito do puff. Porque o meu pé estava doendo demais. Comprar um negócio para eu apoiar o pé ia demorar demais. E aí eu decidi, não, vou fazer com o que eu tenho aqui. Vamos reciclar. Pandemia é isso, aprender a reciclar e ver as coisas que você tem em casa. E eu fiz, mas bendito, tinha uma hora que eu estava costurando aquilo ali, e eu falei assim, meu pai, tu tem que fazer isso até o fim, porque tem um benefício para você. Mas a vontade é desistir. Quem costura com facilidade, beleza. Se você, uma costureira olhar o que eu fiz, vai falar assim, pelo amor, o que é isso? Mas bendito, está funcionando, que é uma beleza. Resolveu o meu problema, mas eu tive que perseverar até o final. Olha só, uma coisa boba, simples, pequena, que me gerou um grande benefício, mas eu precisei seguir até o fim, porque eu achei que era um negócio que ia dar certo, eu acreditei na minha ideia. Sabe o que acontece, querido? A gente não acredita na ideia de Deus, a gente não acredita nas ideias de Jesus em seus ensinos. Então, quando ele me diz, olha, persevere em oração, confie em mim, espere em mim, me ame com todas as suas forças, que eu estou cuidando de você. Espera, se mantenha fiel, continue adorando, ouça a minha palavra, assista aos cultos da igreja que eu coloquei em você, para que você receba a palavra, pega a palavra, aplica no teu coração. A gente não acredita muito, a gente não confia nele, não acredita na ideia dele, então a gente tem dificuldade de perseverar, a gente tem dificuldade de continuar obedecendo. Quanto não é a situação de hoje em dia, querido, dos namorados hoje em dia. A gente estava falando na outra semana, pastor José Francisco falando na conferência, quantos jovens têm dificuldade de se manterem puros no relacionamento de namoro, porque eles não acham que a ideia de Deus é bom, de pureza, de santidade, de deixarem a sexualidade para o casamento. Eles acham que a ideia deles é melhor. Eles não têm coragem de lutar contra o desejo. Não há bravura neles, para que eles possam buscar agradar a Deus, ainda que o desejo e a vontade seja outra. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos fazer a vontade de Deus, sabendo que o melhor é simplesmente fazer a vontade de Deus. A recompensa é qual? É esta, agradar a Deus. Vai ser melhor para nós, vai ser melhor para as pessoas, vai ser melhor para o mundo, quando a gente está vivendo aquilo que Deus quer. Mas há uma outra força na coragem, que é a integridade. Integridade tem a ver com autenticidade, honestidade. É uma pessoa verdadeira com os outros e consigo mesma, uma pessoa sem fingimentos. É uma pessoa que assume a responsabilidade pelos seus sentimentos e suas ações. Integridade, querido, e amar a Deus com a força da integridade, é ter consciência de que Deus sabe quem eu sou, que Deus me conhece em todo o tempo. Ele conhece minhas intenções, meus pensamentos, Ele conhece aquilo que eu ainda não pensei, as palavras que eu ainda não disse. Portanto, eu preciso amar a Deus com a força da integridade, sendo honesto no meu amor, sendo verdadeiro no meu amor, inclusive na fragilidade do meu amor. Falar para Deus, eu te amo, cantar para o Senhor com todo o meu coração, eu te amo, Senhor. Isso é importante, porque declara uma expressão de fé daquilo que eu quero ser, mas muitas vezes nós cantamos e não estamos amando a Deus. Tem dias que nós não amamos nada a Deus. Tem dias que nós nos comportamos como inimigos de Deus. Tem dias que a gente faz aquilo que agrada mais ao diabo do que a Deus. Eu, muitas vezes, e você agradamos mais a gente mesmo do que a Deus. Amar ao Senhor com esta integridade é oferecer a Ele um amor honesto, é dizer para Ele, Senhor, eu queria te amar mais, o meu maior desejo é te amar mais, é te amar acima de tudo, te amar acima de todas as coisas e pessoas, com todas as minhas forças, mas hoje eu estou em dificuldade, então me ajuda e me ensina a te amar. É uma oração necessária. Ele precisa nos ensinar a amá-lo, porque muitas vezes nós não sabemos. Tem muita gente que
oferece a Deus paixões desenfreadas, baseadas em ilusões. É melhor ter um amor fragilizado e honesto e íntegro do que uma paixão baseada em ilusão. Quando eu era adolescente, começo da juventude, eu tinha um amigo, não vou falar o nome, né? Agora gravado a gente não pode falar o nome não. E também se não fosse gravado também a gente não deve dizer o nome. Mas esse amigo, querido, ele era apaixonado por uma outra amiga nossa. Apaixonado, ele fazia tudo por ela. A gente via realmente que ele era um cara que dava vida por aquela menina, ele era apaixonado por ela. Mas, querido, numas situações a gente viu que ele não era honesto com ela. E eu vi que ele não era sincero com ela, que ele estava traindo ela. E aí, confrontando ele, eu vi a dor dele. A dor, o choro profundo de que ele viveria crise, que ele amava ela, que ele é apaixonado por ela, mas que ele tinha essa fraqueza, essa fragilidade dele de caráter, levava ele a achar que ele poderia amá-la e ainda assim traí-la. É o que muita gente pensa, que pode oferecer uma paixão tão intensa por Deus, que pode traí-lo também. É gente que fica totalmente comovida no momento de adoração e que usa as palavras mais extraordinárias para revelar o seu amor a Deus, mas amanhã de manhã, quando ela trata as pessoas, é muito fácil reconhecer esse tipo de gente. Eles são super espirituais nos cultos, fervorosos, mas tratam o outro e humilham o outro. É o tipo de gente que diz que a visão deles é maior e que o resto está tudo perdido. É quem acha que os outros são crentes de segunda classe. Tem a ver com isso, uma incompreensão. Tem uma grande paixão, mas isso não é um amor verdadeiro. Porque o amor lança fora o medo de não ser aceito e lança fora o medo que a gente tem do outro. E por isso a gente aceita o outro, a gente não está aí para julgar o outro. Tem uma coisa que às vezes a gente não entende. É melhor falar para Deus, eu quero te amar mais, e eu sinto que eu te amo pouco, e que eu não consigo expressar o meu amor, me perdoa, me ajuda, do que ficar, como diz aí os Arrais, dizer que nas suas ondas de fé você conhece Deus, mas não na palavra. Você tem um compromisso com as emoções, mas não com Deus que se revela também na sua palavra. Integridade no amor. E por último, então, a vitalidade, o entusiasmo, o vigor, a energia. Um caminho da coragem é esse, de vitalidade. Vitalidade é mostrar-se, então, entusiasmado nas suas atividades, de forma íntegra e autêntica. É contagiar os outros, de inspirar os outros ao seu redor com aquilo que você está fazendo, planejando, sonhando, executando. Então, amar a Deus com a força da vitalidade é amar a Deus entendendo que esse relacionamento com Ele não é um fardo, esse relacionamento com Ele não é um peso, mas é a grande alegria da minha vida. É eu, então, usar toda a minha energia para viver os planos dele para mim. É eu redescobrir a alegria da salvação, a alegria de fazer a vontade de Deus e simplesmente fazer a vontade de Deus, porque eu estou em comunhão com Ele, porque eu estou em paz com Ele. Eu imagino a alegria quando Deus falou assim: olha, Adão, dá um nome aí para os animais. Que alegria deve ter sido para ele, e que criatividade ele teve para nomear tantos animais ali, naquele contexto inicial, onde ele desconhecia. Deus não falou, olha, aquele é o, não, ele falou, vai você, é a sua hora, eu te dei capacidade, faz isso. Ele fez isso com alegria. Imagina ele contando: ó, Deus, eu sei que é o Senhor que me ensina todas as coisas, mas eu vou te ensinar o que eu fiz aqui. Eu sei que o Senhor está sabendo, mas eu vou falar, aquele ali é o cavalo, ali vai ali o pato, ali vai o gato, ali vai o cachorro, e cada nome, obviamente não são esses nomes na nossa língua, mas
e a gente possivelmente os desconhece completamente, mas essa relação de alegria em justamente fazer aquilo que Deus pediu para você fazer, e fazer isso de forma tão contagiante, obedecer a Deus de forma tão empolgada, que as pessoas olham para você e elas falam assim: opa, eu quero fazer isso contigo, o que está acontecendo, para onde você está indo, porque você está indo com tanto ânimo que eu quero ir junto, depois você me conta que eu já estou te seguindo. É quando a gente faz algo com o nosso com sentimento de satisfação, e a gente vai contagiando as pessoas. Amar a Deus com esta força, querido, é chamar os outros para dizerem: olha, eu estou no caminho e eu estou num relacionamento de amor, e esse amor me enche de alegria, e você precisa desse amor. E eu quero dizer isso para você, bendito, você precisa desse amor. Você precisa do amor de Deus na sua vida, e você precisa amar a Deus. O propósito da criação: você quer viver para a glória de Deus, você precisa primeiro amar a Deus acima de tudo e de todos, acima de todas as coisas. Amar a Deus de todo o coração, amar a Deus de toda a alma, amar a Deus de todas as suas forças, porque você sabe que existe um único Deus, porque Ele é o seu Deus, e se Ele ainda não é o seu Deus, entregue sua vida a Ele. Eu convido você nesta manhã. A minha oração é que Deus nos abençoe. Nós devemos fazer a vontade de Deus com alegria, nós devemos ter coragem, bravura, perseverança, integridade, vitalidade para amar a Deus, dizer não ao pecado, resistir às tentações, fazer aquilo que Deus quer. Que Deus, querido, abençoe você, e eu quero convidá-lo para orar nesse momento. Senhor Deus, tem compaixão de nós. O nosso pedido nesta manhã: ensina-nos a Te amar e a compreender isso que nós falamos hoje. Te amar com o nosso coração, Senhor Deus, com todas as emoções, com todo o conhecimento, compreensão, inteligência. Amar o Senhor com os pensamentos, Senhor, que nós temos a respeito de quem Tu és. Dá-nos compreensão de quem Tu és, Senhor Deus. Que toda a nossa vida esteja envolvida, que a gente ame com toda a alma, Senhor Deus, e que as nossas forças estejam voltadas para isso. Uma determinação, Senhor, uma intenção de vivermos uma vida que Te agrade. Nos ensine a amar. Nós pedimos, a gente quer Te amar, a gente não Te ama como deveria, a gente não tem expressado o nosso amor. O nosso amor às vezes não pode ser visto na nossa ação, no nosso comportamento. Ajude-nos, em nome de Jesus. Amém. Então, querido, que Deus dê uma semana abençoada para você e sua família. Que no final desta noite você possa ir dormir refletindo sobre isso, que você possa pensar durante a semana, como eu sugeri pela manhã, converse com seus filhos a respeito desse texto, reflita sobre isso, que é amar a Deus com todas as forças, com todo o coração, com toda a alma. Você ama de fato o Senhor? Querido, se você quer entregar sua vida a Jesus, se você quer viver esse relacionamento de amor com Ele, se você nesta noite compreendeu que você foi criado para isso e você não está vivendo dessa maneira, eu quero convidá-lo a entregar sua vida a Jesus, e que nessa semana você tenha uma semana nova. Você quer fazer isso? Nós queremos te ajudar. Coloque seu nome aí no chat, ou faça contato comigo ou com alguém da igreja que você conhece. Diga: eu quero entregar, eu quero me relacionar com Deus e aprender a amá-lo. A minha oração é que Deus abençoe você e que Deus então ensine você a amá-lo, e para amá-lo você deve entregar sua vida a Ele. Na semana que vem nós vamos continuar falando sobre isso. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus.